Vou contar para vocês um caos que aconteceu lá nos confins de Goiás, numa cidadezinha perdida chamada Água Limpa, que fica entre Pirenópolis e Cocalzinho, onde o cerrado se esparrama que nem mar verde e o vento sussurra segredos que ninguém quer ouvir. Era março de 2018, tempo de chuva chegando ao fim, quando começou aquela história que até hoje arrepia os cabelos de quem conhece. O pessoal da cidade ainda fala baixinho quando o assunto vem à tona, olhando por cima do ombro como se algo pudesse estar escutando. O começo de tudo. Tudo começou com o desaparecimento de João Ferreira, um vaqueiro que trabalhava na fazenda Santa Rita, propriedade do coronel Joaquim Mendes. João era homem conhecido na região, trabalhador, pai de família, frequentador assíduo da igrejinha de São Sebastião todo domingo depois da missa. Na manhã de 15 de março, João saiu como sempre para verificar o gado nas pastagens mais distantes, lá para os lados do que o pessoal chama de Fazenda do Fim do Mundo, uma propriedade abandonada há mais de 20 anos, desde que o antigo dono, Sebastião Coreia, sumiu do mapa numa noite de lua nova. João levou a sua égua morena, conhecida por ser bicho esperto e nunca se perder. Levou também água, farinha e rapadura para passar o dia. Diz para a mulher, Dona Conceição, que voltaria antes do pôr do sol, mas o sol se pôs e João não voltou. A busca. Quando a noite chegou e não havia sinal do vaqueiro, Dona Conceição procurou o coronel Joaquim. O fazendeiro, homem sério e respeitado, organizou imediatamente uma comitiva de busca. João conhece esses matos como a palma da mão, dizia o coronel, balançando a cabeça preocupado. Deve ter acontecido alguma coisa. A comitiva saiu na madrugada do dia 16, 6 homens a cavalo, incluindo Toninho do Posto, que conhecia cada trilha da região, João Bigode, rastreador experiente, e o próprio coronel Joaquim. Encontraram a égua morena pastando solta numa clareira, a uns 3 quilômetros da divisa com a Fazenda do Fim do Mundo. A sela estava intacta, os mantimentos intocados, mas de João Ferreira nem rastro. Coisa mais estranha, contava depois Toninho do Posto. Sabe, a égua estava tranquila demais. Bicho esperto como a morena, se tivesse acontecido algo violento com o patrão, ela estaria agitada, com medo, mas estava ali, pastando, que nem se João tivesse descido dela e mandado ela esperar. Rastros estranhos. João Bigode, que tinha fama de conseguir rastrear até formiga, encontrou algo perturbador. As pegadas de João levavam direto para a cerca que dividia a propriedade do coronel da antiga Fazenda do Fim do Mundo. As pegadas paravam exatamente na cerca. Não havia sinais de luta, não havia marcas de outros pés ou caspos. As pegadas de João simplesmente acabavam, como se ele tivesse chegado naquele ponto e sumido no ar. Nunca vi coisa igual, João Bigode jurava depois. 40 anos rastreando gado perdido, caçando onça, seguindo rastro de todo tipo de bicho e gente, e nunca vi pegada que simplesmente para assim, sem continuação. A Fazenda Abandonada. A Fazenda do Fim do Mundo tinha esse nome não acaso. Ficava no final da estrada de terra, depois de 1 hora de cavalgada pela mata fechada do cerrado. Era o lugar mais isolado da região, onde até os pássaros cantavam diferente e o vento sussurrava segredos que ninguém quer ouvir. O antigo dono, Sebastião Coreia, era homem esquisito, viúvo, sem filhos, vivia sozinho naquelas terras, com apenas alguns poucos empregados que iam e vinham sem nunca ficar muito tempo. Diziam na cidade que ele tinha chegado de longe, de algum lugar do Nordeste, carregando segredos que não contava para ninguém. Sebastião sumiu numa noite de março de 1998, exatos 20 anos antes do desaparecimento de João Ferreira. A casa dele foi encontrada com a mesa posta para o jantar,
Comida ainda quente, mas nem sinal do dono, como se ele tivesse simplesmente evaporado no ar. Desde então, ninguém conseguia ficar muito tempo na propriedade. Uns diziam que era assombrada, outros falavam de luzes estranhas que apareciam de madrugada. Os poucos que tentavam ocupar as terras acabavam indo embora em poucos meses, sempre com a mesma desculpa: lugar não é para cristão. O segundo desaparecimento. Uma semana depois do sumiço de João Ferreira, quando o pessoal já estava começando a se conformar com o mistério, aconteceu o segundo caso. Maria das Dores, a parteira da cidade, recebeu um chamado urgente numa tarde de chuva. Um homem a cavalo, coberto por capa preta e chapéu que escondia o rosto, bateu na porta dela dizendo que havia uma mulher passando mal na fazenda do fim do mundo. Precisa vir rapidinho, Dona Maria, disse o homem com voz estranhamente abafada. A moça está sofrendo muito. Maria das Dores, mulher de fé e coragem, não pensou duas vezes. Era seu dever ajudar qualquer parturiente, não importava onde. Pegou sua bolsa de parteira, montou na garupa do cavalo do desconhecido e partiu. Isso foi numa quinta-feira, por volta das 3 da tarde. Na sexta-feira de manhã, o cavalo de Maria das Dores voltou sozinho para a cidade. Parou na frente da casa dela e ficou ali relinchando como se quisesse contar alguma coisa. Mas de Maria das Dores, nem sinal. A comitiva cresce. Agora eram 2 desaparecimentos em uma semana, ambos ligados à maldita fazenda do fim do mundo. O coronel Joaquim organizou uma comitiva maior. 12 homens armados, incluindo o sargento aposentado Benedito Silva, veterano de guerra que não tinha medo de nada neste mundo. Partiram ao amanhecer de sábado, decididos a desvendar de uma vez por todas o mistério daquela propriedade amaldiçoada. Chegaram à fazenda abandonada por volta das 10 da manhã. O lugar dava arrepio só de olhar. Casa grande de fazenda colonial meio derrubada, janelas quebradas como olhos vazios, mato crescendo por todo lado e um silêncio pesado que parecia engolir até o barulho dos caspos dos cavalos. Lugar tem energia ruim, murmurou Benedito Silva, homem que não acreditava em superstições, mas que sentia o peso daquele ambiente. Vamos ficar juntos e não se afastar do grupo por nada. Dentro da casa assombrada. A casa grande estava exatamente como Sebastião Correia havia deixado 20 anos antes. Mesa posta, pratos com comida petrificada pelo tempo, cadeiras encostadas como se os moradores tivessem acabado de levantar. Mas havia algo novo. Sobre a mesa, 2 canecas de café ainda fumajante. Como pode ser? Sussurrou Toninho do posto. Não tem ninguém aqui há 20 anos, mas esse café está quentinho. João Bigode examinou as canecas com cuidado. Café fresquinho, feito há pouco tempo. Alguém está morando aqui. Começaram a vasculhar a casa, quarto por quarto, celeiro por celeiro. Encontraram roupas lavadas secando no varal dos fundos. Encontraram sinais recentes de ocupação. Cama desfeita, braseiro com as cinzas ainda mornas, água limpa nos potes. Mas não encontraram nem Maria das Dores, nem João Ferreira, e nem sinal de quem pudesse estar morando ali. A descoberta no porão. Foi Benedito Silva quem achou a entrada do porão, escondida debaixo de um tapete velho na sala principal. Uma escada de madeira descia para o escuro e de lá de baixo viu um cheiro estranho. Não era cheiro de morte, mas algo diferente, algo que nenhum deles conseguia identificar. Vou descer primeiro, disse Benedito, acendendo uma lamparina. Vocês fiquem aqui em cima e se eu gritar, chamem todo mundo. O sargento desceu devagar, passo a passo, a luz da lamparina bruxulhando nas paredes de terra. O porão era maior do que parecia, se espalhando debaixo da casa toda como uma toca de animal. E foi lá embaixo que Benedito Silva fez a descoberta mais perturbadora da vida dele. O que havia no porão?
No fundo do porão, Benedito encontrou uma espécie de laboratório improvisado. Mesas cheias de potes com ervas, frascos com líquidos coloridos, livros antigos escritos numa língua que ele não reconhecia. E no centro de tudo, um caldeirão grande, onde fervia uma substância brilhante que parecia ter luz própria. Mas o mais arrepiante eram os pertences pessoais espalhados ao redor do caldeirão. O chapéu de João Ferreira, a bolsa de parteira de Maria das Dores e dezenas de outros objetos que claramente pertenciam a pessoas diferentes. Roupas, calçados, joias, relógios. Meu Deus do céu, murmurou Benedito fazendo o sinal da cruz. Quantas pessoas sumiram aqui? Foi quando ele ouviu passos lentos descendo a escada atrás dele. O Benedito se virou e, erguendo a lamparina, viu uma figura que fez o sangue gelar nas veias. Era um homem alto, magro, de cabelos brancos compridos e olhos que brilhavam como brasa no escuro. Vestia roupas antigas, do tipo que se usava no século passado, e se movia com uma graça estranha, como se flutuasse em vez de caminhar. Não deviam ter vindo aqui, disse o homem com voz que parecia vir de muito longe. Este lugar não é para os vivos. Onde estão as pessoas que sumiram? Perguntou Benedito, a mão tremendo no cabo da pistola. O que o senhor fez com elas? O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Elas estão seguras, mais seguras do que jamais estiveram. Quem é o senhor? Vocês me conhecem. Eu sou o Sebastião Correia e nunca saí desta fazenda. Sebastião Correia começou a contar sua história com uma calma perturbadora, como se tivesse todo o tempo do mundo. Cheguei nestas terras há 50 anos, fugindo de uma vida que não dava mais certo. Trouxe comigo conhecimentos que aprendi com uma velha benzedeira do sertão da Bahia. Conhecimentos sobre ervas, sobre rituais, sobre como vencer a própria morte. Benedito ouvia em silêncio, hipnotizado pela voz estranha do homem. Durante anos experimentei, estudei, tentei descobrir o segredo da vida eterna e consegui, mas o preço... Sebastião fez uma pausa, olhando para o caldeirão brilhante. O preço é que preciso de energia vital de outras pessoas para me manter vivo. O senhor mata as pessoas? Não as mato, respondeu Sebastião com sinceridade perturbadora. Apenas tomo emprestado um pouco das suas essências vitais. Elas ficam aqui comigo, em estado de suspensão, fornecendo a energia que eu preciso para continuar existindo. Onde estão os desaparecidos? Sebastião levou Benedito até uma parede, no fundo do porão. Com um gesto de sua mão, a parede se abriu como uma porta, revelando um cômodo secreto. Lá dentro, Benedito viu algo que fez ele questionar sua própria sanidade. Dezenas de pessoas estavam ali, em pé, imóveis como estátuas, com os olhos abertos mas vazios. Reconheceu imediatamente o João Ferreira e a Maria das Dores, mas havia muitos outros, homens e mulheres de idades diferentes, alguns vestidos com roupas antigas, claramente desaparecidos há décadas. Eles não estão mortos, explicou Sebastião. Estão num estado entre a vida e a morte. Sentem sonhos eternos, vivem em mundos perfeitos que eu criei para cada um deles.
Na verdade, eles são mais felizes agora do que jamais foram em Mida. Isso é coisa do demônio, Suchorri. É ciência, meu caro. Ciência que transcende a morte. Sebastião se aproximou de Benedito com aquele sorriso estranho de novo. Você pode ficar também. Pode trazer seus amigos lá de cima. Garanto que terão sonhos maravilhosos, experiências que jamais imaginariam. Não há dor aqui, não há sofrimento, não há morte. E se eu recusar? Então voltará para sua cidade e contará o que viu. Mas quem acreditará? Dirão que é coisa da sua cabeça, que o medo do lugar o fez alucinar. O Sebastião tinha razão, e Benedito sabia disso. Quem acreditaria numa história daquelas? Além do mais, continuou Sebastião, vocês já respiraram os vapores do meu caldeirão. Em algumas horas, começarão a sentir os efeitos. A atração por esse lugar se tornará irresistível. Voltarão por vontade própria. Benedito não esperou para ouvir mais nada. Subiu correndo a escada, gritando para os companheiros. Saiam daqui! Saiam agora! Não respirem mais o ar dessa casa! Mas quando chegou em cima, viu que era tarde demais para alguns. 3 dos homens da comitiva estavam parados no meio da sala, com os mesmos olhos vazios que ele viu no porão. O João Bigode, Toninho do Posto e mais um vaqueiro chamado Pedro estavam imóveis, como se alguma força invisível os tivesse petrificado. Corram! Gritou Benedito para os outros. Pega os cavalos e corram para a cidade! Os 9 homens restantes montaram nos cavalos e atiraram em direção à cidade como se fossem perseguidos pelo próprio capeta. O Benedito olhou para trás uma vez só e viu Sebastião Correia parado na varanda da casa, acenando calmamente, como se estivesse se despedindo de visitas educadas. Chegaram na cidade ao pôr do sol, ofegante, suado e estado de choque. Tentaram contar o que viram, mas as palavras saíam atropeladas, confusas, como se a própria realidade rejeitasse aquela história. Os efeitos começaram. Nas semanas seguintes, exatamente como Sebastião havia previsto, os homens que entraram na casa começaram a sentir uma atração estranha pela fazenda do fim do mundo. Primeiro foi o coronel Joaquim. Começou a ter sonhos vívidos com o lugar, sonhos onde ele era jovem de novo, onde a falecida esposa estava viva, onde todos os problemas dele desapareciam. Os sonhos eram tão reais, tão perfeitos, que a vida real começou a parecer sem graça em comparação. Uma noite o coronel simplesmente saiu de casa e foi para a fazenda. Nunca mais voltou. Depois foi a vez de outros. Um a um, os homens que participaram da busca começaram a ter os mesmos sonhos, a mesma atração irresistível. Em 2 meses, só restava Benedito Silva. O Benedito era homem de fé forte e vontade férrea. Quando os sonhos começaram, ele reconheceu o que estava acontecendo e começou a lutar contra eles. Passou a dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro, a rezar terço toda noite, a tomar banho de ervas que aprendeu com a avó benzendeira. Resistiu por meses à atração sobrenatural da fazenda. Mas os sonhos ficavam cada vez mais intensos, mais sedutores. Neles o Benedito via a juventude dele de volta, os amigos de guerra vivos de novo, uma vida sem as dores e as dificuldades da velhice. A última tentativa.
Em dezembro de 2018, 9 meses depois do primeiro desaparecimento, o Benedito tomou uma decisão desesperada. Decidiu voltar na fazenda uma última vez, não para se entregar ao Sebastião, mas para tentar libertar os outros. Carregou água benta, crucifixo, sal grosso e uma espingarda carregada com balas que ele mesmo benzeu. Se ia enfrentar o demônio, faria isso preparado. Ele chegou na fazenda numa tarde de dezembro, quando o sol estava começando a se pôr. O lugar parecia ainda mais sombrio do que a da primeira vez, como se uma escuridão sobrenatural emanasse da própria terra. O Sebastião esperava ele na varanda, sentado numa cadeira de balanço, como se fosse o dono da casa recebendo uma visita esperada. Sabia que voltaria, disse com aquele sorriso eterno. A atração é irresistível, não é mesmo? Vim buscar meus amigos, respondeu Benedito, apontando a espingarda. Vim libertar todo mundo que o senhor tem preso aqui. O Sebastião riu, um sorriso que fez os cabelos do pescoço do Benedito se arrepiar. Libertar? Mas eles não querem ser libertados. Vou mostrar. Com um gesto de sua mão, Sebastião fez as pessoas aparecer na varanda. João Ferreira, Maria das Dores, Coronel Joaquim, todos os outros que haviam desaparecido. Mas havia algo diferente neles agora. Um brilho estranho nos olhos, como se estivessem vendo coisas maravilhosas que Benedito não podia ver. Pergunta a eles se querem voltar, desafiou Sebastião. A verdade terrível. Benedito se aproximou de João Ferreira, seu velho conhecido. João, sou eu, Benedito. Sua família está preocupada. Todo mundo na cidade está procurando vocês. Vamos embora daqui. João olhou para ele com aqueles olhos estranhos e sorriu. Por que eu voltaria, Benedito? Aqui eu tenho tudo que sempre quis. Minha esposa está viva. Meus filhos são pequenos de novo. Eu sou jovem e forte. Por que eu trocaria esse paraíso para aquela vida de sofrimento? A mesma resposta veio de todos. Cada um vivia em um sonho perfeito, em uma realidade construída especificamente para os seus desejos mais profundos, e todos escolhiam ficar. O final surpreendente. Foi então que Benedito compreendeu a verdade mais arrepiante de todas. Sebastião Corrêa não era o vilão da história. Ele, na verdade, era uma espécie de salvador torturado. O senhor também era assim, sussurrou Benedito. Sebastião assentiu lentamente. Há muito tempo, numa fazenda perdida no sertão da Bahia, eu era jovem, desesperado, fugindo de uma vida que não suportava mais. E encontrei uma véia que me ofereceu exatamente o que ofereço agora. Uma realidade onde todos os sonhos se tornam verdade. Mas o preço é que você se torna o guardião dos sonhos de outros. Você oferece a eles o que foi oferecido a você. E o ciclo continua eternamente. Sebastião olhou para Benedito com olhos cansados, carregados pelo peso de décadas. Eu não posso morrer, disse Benedito. E não posso parar de oferecer aos outros o que me foi oferecido. É uma maldição disfarçada de bênção. A escolha final. Então o senhor quer que eu assuma seu lugar? Não quero, mas sei que você vai escolher isso, assim como eu escolhi, assim como a véia da Bahia escolheu. Assim como todos nós escolhemos quando chegamos ao fim da linha e percebemos que a única alternativa ao sofrimento é oferecermos aos outros uma saída do sofrimento. Benedito olhou ao redor, viu todas aquelas pessoas vivendo em sonhos perfeitos, livres da dor e das dificuldades da vida real. Viu Sebastião,
prisioneiro de sua própria bondade torturada, e compreendeu que havia duas escolhas: ou voltar para a cidade e viver para sempre com a atração irresistível da fazenda, ou aceitar o seu destino e se tornar o novo guardião dos sonhos. Epílogo: O novo guardião. 6 meses depois, em junho de 2019, começaram a circular histórias na região sobre um novo desaparecimento. Benedito Silva havia sumido numa noite de lua nova, deixando apenas um bilhete dizendo que ia resolver um assunto pendente. Sua casa foi encontrada com a mesa posta, comida ainda quente, exatamente como acontecera com Sebastião Corrêa décadas antes. E desde então, pessoas da região relatam luzes estranhas na antiga fazenda do fim do mundo. E às vezes, em noites muito silenciosas, dizem que dá para ouvir o som de vozes conversando baixinho, como se houvesse uma grande reunião familiar acontecendo na casa abandonada. Sebastião Corrêa nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele finalmente encontrou descanso. Outros sussurram que ele só passou adiante o bardo que carregava há tanto tempo. Mas uma coisa é certa: a fazenda do fim do mundo ainda está lá, esperando o próximo viajante perdido, a próxima alma cansada da vida, que aceitará a oferta de sonhos eternos em troca da liberdade de outros fazerem a mesma escolha. E dizem que se você passar por aquelas terras numa noite muito escura e avistar uma casa antiga no meio do cerrado, com uma luz amarela na janela, lembre-se desse causo e pense 2 vezes antes de bater na porta pedindo abrigo, porque às vezes as melhores intenções podem criar as piores prisões, e às vezes o paraíso e o inferno são a mesma coisa, vistos de ângulos diferentes. Fim. E assim termina o caos da fazenda do fim do mundo, que até hoje é contado nas rodas de viola do interior de Goiás, sempre com aquele arrepio na espinha que acompanha as histórias que podem ou não podem ser verdade.